Preste atenção no que disse René Simões sobre o Neymar. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Essa frase foi pronunciada em 2010, quando Neymar tinha apenas 18 anos. Naquele momento, muita gente considerou aquilo exagero. Afinal, o garoto estava encantando o país com dribles, gols e uma confiança incomum para alguém tão jovem. Mas o tempo passou, os títulos vieram, os recordes vieram e as polêmicas também. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. E de alguma forma aquela declaração se tornou uma sombra que seguiu a carreira do Neymar até os dias de hoje. Foi feito por ele, que todo mundo resolve pra ele, e ele continua sendo mimado. É isso que eu acho. Para alguns, o Neymar é o jogador mais talentoso que o país já produziu. Para outros, é o símbolo de tudo aquilo que deu errado no futebol moderno. Hoje vamos entender por que o Neymar se tornou um dos personagens mais fascinantes e controversos da história do esporte brasileiro. Quando o Neymar surgiu no Santos, quase ninguém discutiu seu talento. Ao lado de Paulo Henrique Ganso, ele ajudou a recolocar o Santos entre os protagonistas do futebol brasileiro. A Libertadores de 2011 encerrou um jejum que já durava quase 50 anos. O futebol era encantador, mas ao mesmo tempo, algo diferente estava acontecendo. Neymar não se comportava como um ídolo que uma parte da torcida estava acostumada a ver. Os cortes de cabelo chamavam atenção, as comemorações viravam tendência, as roupas viravam assunto. O jeito irreverente dividia opiniões. Enquanto muitos jovens enxergavam autenticidade, outros enxergavam excesso. E essa diferença de percepção se tornou ainda mais evidente quando surgiram os primeiros conflitos públicos. É o Neymar, o menino prodígio do Santos. Já joga muito. Isso é inegável. Mas o comportamento mudou bastante. A discussão envolvendo o Dorival Júnior alimentou uma narrativa que acompanharia Neymar durante anos. A de que ele era um jogador extraordinário, mas que recebia tratamento diferente dos demais. Mais uma vez, ele teve problemas. O que está acontecendo com esse menino? Para tentar entender, nós convidamos psicólogos para botar o Neymar no divã. A partir dali, cada atitude passou a ser observada com mais e mais atenção. Cada erro ganhou mais repercussão. Cada polêmica encontrou um público já disposto a acreditar no pior. Mas existia um detalhe importante. Mesmo com toda essa resistência inicial, Neymar continuava conquistando títulos e acumulando admiradores. Ou seja, o comportamento sozinho não explica o fenômeno. Precisamos olhar para outro ponto. A chegada ao Barcelona parecia o início do capítulo perfeito. Ao lado de Messi e Suárez, Neymar formou um dos ataques mais temidos da história do esporte. Os títulos vieram e as atuações impressionavam. O reconhecimento internacional crescia. Por alguns anos, parecia que o debate sobre a sua imagem estava ficando para trás. Mas a carreira dele seguiu um caminho mais complexo. Problemas envolvendo sua transferência para a Espanha geraram desgastes fora de campo. O Supremo Tribunal da Espanha confirmou a absolvição de Neymar por supostas irregularidades numa transferência para o Barcelona em 2013. Depois, veio a mudança para o PSG, uma transferência histórica, a mais cara da história do futebol. Neymar estava construindo seu próprio legado ou abandonando o cenário ideal para alcançá-lo. As opiniões se dividiram imediatamente. Na última semana, o Messi mesmo falou pra mim: você tá indo embora por quê? Porque você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo. Em seguida, vieram as lesões, vieram as eliminações, vieram as Copas do Mundo e também uma fama que atravessou fronteiras. Neymar! Simulações de falta que se transformaram em memes internacionais. De repente, parte do planeta passou a conhecer o Neymar mais pelas montagens do que pelos seus melhores momentos em campo. Isso sem falar nas polêmicas envolvendo... Mas talvez a crítica mais forte não esteja relacionada às quedas, nem às lesões, nem às escolhas da carreira. Talvez Neymar tenha surgido exatamente no momento em que o futebol estava mudando de forma definitiva. Pelé foi um ídolo da era da televisão, Romário viveu o auge dos jornais e programas esportivos,
Ronaldinho atravessou o início da internet, mas Neymar encontrou um cenário completamente diferente. Pela primeira vez, um craque brasileiro construía sua carreira enquanto as redes sociais transformavam atletas em celebridades globais. O público já não acompanhava apenas os 90 minutos de jogo. Acompanhar a vida do jogador se tornou parte do entretenimento. E isso mudou tudo. Questões que antes ficavam restritas aos bastidores passaram a circular instantaneamente. Então, meu amor, desculpa. Se quiser anonimato, separa do Neymar. Tá bom? Discussões que antigamente desapareciam em poucos dias, agora permaneciam disponíveis para sempre. O atleta se transformou em um personagem permanente do noticiário. Hoje isso parece normal, mas Neymar foi um dos primeiros grandes jogadores brasileiros a experimentar esse nível de exposição durante toda a carreira. E quando somamos essa mudança cultural ao comportamento que já dividia opiniões, começamos a entender por que o fenômeno Neymar é tão diferente de qualquer outro. Depois de analisar esses pontos, fica difícil apontar apenas um culpado. O comportamento ajudou a criar resistência, o futebol trouxe debates que continuam até hoje e a transformação cultural ampliou tudo isso para uma escala que as gerações anteriores jamais experimentaram. Separadamente, talvez nenhum desses fatores fosse suficiente, mas juntos eles criam algo raro. Um jogador que deixou de ser apenas um atleta e se transformou em um fenômeno cultural. Porque as pessoas não enxergam apenas os gols, elas enxergam valores, expectativas, frustrações, mudanças geracionais, ideias diferentes sobre o que um ídolo deveria ser. No fim das contas, Neymar pode ser um dos maiores exemplos de como o esporte, a tecnologia e a cultura passaram a se misturar de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo isso, qual dos 3 fatores teve mais peso na história? O comportamento, o futebol, as mudanças culturais, as polêmicas? Comente aqui abaixo, porque pelo que eu entendi, essa discussão ainda vai muito longe.